No Academia, um estudo que tem por objetivo analisar a história constitucional do primeiro governo de Getúlio Vargas, o período compreendido entre 1935 a 1937. O estudo no formato de dissertação é de Rafael Peixoto de Paula Marques. Repressão política e usos da Constituição no governo Vargas, 1935 a 1937. A segurança nacional e o combate ao comunismo. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, para a obtenção do título de mestre em Direito. Veja também a bibliografia utilizada neste estudo, as publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No quadro Mestres e Doutores está Fabrício Torres Nogueira, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra. Ele fala sobre o mestrado no exterior. No perfil, um pouco da trajetória jurídica do paulista Hélio Quaglia Barbosa. Para debater a dissertação do mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, Rafael Peixoto de Paula Marques, convidamos Renato Biliasi, mestre e doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, e Leonardo Barbosa, doutor em Direito também pela UNB. Quero aqui agradecê-los pela presença, aos dois convidados de hoje, doutor Renato, também doutor Leonardo, e já passar a palavra ao doutor Rafael para que ele possa fazer, então, a apresentação do seu trabalho. Bom, gostaria de agradecer primeiramente a presença do Leonardo, do Renato. Obrigado, Renac. A minha dissertação, Repressão Política e Uso da Constituição no Governo Vargas, 1935-1937, a Segurança Nacional e o Combate ao Comunismo. Bom, primeiramente, como eu cheguei a essa temática, né? Eu tenho interesse especial na relação entre constitucionalismo e autoritarismo de maneira geral, né? Meu intuito inicial era estudar o período do Estado Novo, né? Um período compreendido entre 1937 e 1945. Durante a pesquisa, eu pude observar que o período anterior ao golpe de 37 era um período mais, digamos, interessante. Por quê? Estava em vigor a Constituição de 1934, né, o que abria possibilidade para analisar a articulação entre direito e política, né, uma articulação que é constituída, que a própria Constituição constitui. Em segundo lugar, a ocorrência do levante comunista de 1935 abria possibilidades para análise de institutos como a emergência constitucional, o estado de sítio, o estado de guerra, como também a criação de tribunais específicos para o julgamento desses revolucionários, né? E a última pergunta, uma pergunta que me incomodava: por que a Constituição de 1934 ela vigorou por tão pouco tempo, né? 34 a 37? Então, o problema que eu procurei responder na minha pesquisa foi quais os usos da Constituição, como se deu a relação entre direito e política nesse período específico, no período entre 35 e 37, especialmente diante da repressão que foi feita, da repressão política ao comunismo, né? Então, eu tentei organizar meu trabalho, a dissertação, em dois capítulos, né? O primeiro capítulo, ele trata da circulação desse discurso dentro dos poderes legislativo e do poder também executivo, né? Através das decisões, né, dos institutos que foram ativados para a repressão política ao comunismo, né? Como se deu essa relação com a Constituição, com os limites constitucionais, a execução do estado de sítio, aos direitos fundamentais, né? Em outro momento, eu procurei analisar os debates parlamentares relacionados à elaboração da primeira Lei de Segurança Nacional, que foi a nossa primeira Lei de Segurança, e que se estende aí até 1983, né, quando se dá a última legislação relacionada à segurança nacional. E também no capítulo 2, eu tentei analisar uma dimensão distinta, né, a dimensão da aplicação do direito. E nesse capítulo eu analisei a elaboração, né, e a atuação do Tribunal de Segurança Nacional, que foi um tribunal criado especificamente para julgar aqueles subversivos, né, aqueles que participaram da Revolução, da tentativa do levante comunista de 1935, como também analisei a atuação
da Corte Suprema, né, que era o tribunal que equivaleria hoje ao Supremo Tribunal Federal. Né? Nesse âmbito específico, eu analisei os habeas corpus, né, impetrados na Corte Suprema e que tentavam, de algum modo, neutralizar os atos do Poder Executivo, né, na repressão política. Bom, qual a importância do trabalho, que eu tentei deixar claro isso na minha pesquisa, porque um trabalho que se pretende de história constitucional, como o meu trabalho, né, nós temos que observar que a história ela tem uma função crítica. Né, e essa função crítica, ela passa também através de uma identificação daqueles aspectos que nós podemos aprender no presente. Né. A história, ela... especificamente a história constitucional, embora desse período entre 35 e 37 seja um período que possamos denominar de autoritário, né? Um período em que a Constituição foi permanentemente violada e desrespeitada, essa análise desse período autoritário não nos impede de aprender com a história, né? De aprender que constitucionalismo e democracia não são termos antagônicos, né? Não são termos contraditórios, né? Que forma e matéria são conceitos que se complementam, que hoje nós podemos ver isso através da relação complementar, acima de tudo, entre constitucionalismo e democracia. Né? Constitucionalismo não pode ser simplesmente um limite ao poder popular, o poder do povo, né? Como também democracia não pode ser simplesmente a vontade da maioria. Né? Constitucionalismo existe para implementar, para instituir o pluralismo, né? A diferença, enquanto democracia, ela só é democrática, essa prática, se ela observar os limites postos pela Constituição. Então, meu trabalho pretendeu marcar essas diferenças, marcar a diferença do que era Constituição, do que era democracia para aquela época, uma época que estava uma época de transição antes da Segunda Guerra, né, onde Constituição ainda era uma ideia muito dissociada da ideia de democracia. Isso só vai ser... essa relação só vai ser novamente reequilibrada, refeita após a Segunda Guerra Mundial, quando nós vamos ter aí uma espécie de permanente construção do constitucionalismo democrático, né? Com a criação de diversos institutos que possam fiscalizar essa relação. Bom, e no final, algumas ressonâncias eu pude observar no final do trabalho, em que dois aspectos específicos. Um aspecto mais ligado à questão da judicialização da repressão, né? Nós podemos observar que na ditadura militar houve também uma tentativa de judicializar a repressão, de formalizar a repressão, diferentemente de algumas ditaduras latino-americanas, como a Argentina e como o Chile, né? E também a ideia de segurança nacional, de proteção de segurança nacional, uma ideia que foi forjada lá no começo do século XX, que se constitui plenamente após a década de 30, com a lei número 38, que é a primeira lei de segurança nacional, e que vai permear a história constitucional, a história jurídica e política do Brasil até meados de 1983, quando se dá a elaboração da última Lei de Segurança Nacional, né? E aí há uma mudança semântica da própria noção de crime político, né? Crimes que tentavam violar de alguma maneira o que eles chamavam de ordem política e ordem social. Então são dois aspectos desse período analisado, de 1935 e 1937, que tem alguma ressonância dentro do período da ditadura militar, como também no que toca mais especificamente à segurança nacional, os crimes contra a segurança nacional, um aspecto que permanece até hoje. A lei está em vigor, né? A última lei contra a que protege a ordem política e a ordem social, e eu tive conhecimento que há inclusive uma pessoa sendo responsabilizada com base algumas pessoas sendo responsabilizadas com base nesses crimes previstos nessa lei. Bom, o trabalho era isso, era justamente analisar essa história constitucional desse período e ver, identificar o que pode ser percebido como ressonância para os dias de hoje e em termos de aprendizado, inclusive.
Bem, daqui a um pouquinho nós entraremos já na fase de debates do programa e com certeza nós teremos aí a oportunidade de nos aprofundar nos conhecimentos aqui trazidos pelo professor Rafael por meio do seu trabalho. Vamos agora conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. O golpe silencioso, as origens da República Corporativa, de Aspásia Camargo e outros autores, editora Rio Fundo. Repressão judicial no Estado Novo, esquerda e direita no Banco dos Réus, de Reinaldo Pompeu de Campos, editora Aquiamé. Revolucionários de 1935, Sonho e Realidade, de Marli de Almeida Gomes Viana, editora Expressão Popular. Você também pode participar da Academia, por isso entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. É hora de conferir as mais recentes publicações no mercado editorial da Academia Jurídica. O Direito na Filosofia, de Slavoj Žižek, Perspectiva para o Pensamento Jurídico Crítico, de Marcelo Gomes Franco Gilo, editora Alfa Ômega. A contribuição social como núcleo do sistema jurídico exacional, de Luciano Marinho de Barros e Souza Filho, editora LTR. Justiça célere e eficiente, uma questão de governança judicial, de Antônio Hernani Pedroso Calhau, editora LTR. Bem, nós vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já. Em debate na Academia, repressão política e usos da Constituição no governo Vargas de 1935 a 1937, a segurança nacional e o combate ao comunismo. Dissertação do mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, Rafael Peixoto de Paula Marques. Os convidados do programa são Renato Biliasi, mestre e doutorando em Direito pela UNB, e Leonardo Barbosa, doutor em Direito. Eu quero aqui mais uma vez agradecer aos senhores pela presença e já começar o nosso debate com o professor Renato. Obrigado. Inicialmente, ressaltar a qualidade do trabalho do Rafael, principalmente pela profundidade com que ele abordou esse tema, pela densidade da argumentação, principalmente também, especialmente pelo trabalho com as fontes históricas. Isso tem que ser ressaltado, porque não é sempre que a gente vê na universidade um trabalho de história do direito que realmente mergulha nessas fontes e recupera e dá ideia para o leitor do que foi aquele período a partir das fontes do período. Então, ele destacou isso na exposição aqui e vale a pena ressaltar a função crítica da história do direito nesse caso e a função da história do direito de demonstrar tanto as continuidades quanto as rupturas que a gente normalmente não enxerga sem um trabalho que seja que tenha essa densidade, essa profundidade. Também, meu primeiro comentário, você encerrou sua exposição com a menção à segurança nacional como um aspecto que permanece hoje em dia, como uma herança, vamos dizer assim, da era Vargas, a regulamentação do conceito de segurança nacional. Eu queria fazer uma observação que esse também não é o único aspecto, é óbvio que você sabe disso, né? Uhum. Que permanece da era Vargas. Parece que a gente ainda trabalha muito com conceitos, questões que pela primeira vez foram articulados naquele período que você analisou a sua dissertação, e que sempre reaparecem no nosso discurso, na prática da aplicação do direito. Questões como, por exemplo, a primeira que vem à cabeça é a CLT, a regulamentação do direito do trabalho no Brasil. Ela se refere a um diploma, a uma lei que foi aprovada no governo Vargas. A noção de serviço público qualificado, um serviço público em carreira, organizado numa carreira, a nossa noção sobre o federalismo ou da unidade federativa,